Bom dia, bom dia. Bom dia, Bem, Bom dia. bom dia, começamos cedinho, abertura do encontro. todos me ouvem? Ouço bem. Ouço bem. Ah, que bom. É que eu tô do celular, Ah, deu pane do meu computador. sempre assim, né? Quando nós precisamos é que acontece. É. É verdade. Normalmente, quando você mais precisa, acontece algum imprevisto, né? Impressionante. Deixa eu só perguntar, fazer uma pergunta. Pois não? É só porque eu fiquei um pouco nervosa com o negócio do computador. O meu trabalho é o primeiro, né, que vai ser apresentado, né? É da gestão do conhecimento na administração pública, o 540, se eu não me engano. Pois eu não sei quem é que coordena a nossa sessão. Eu acho que é uma menina, eu não estou lembrando o Ah, nome dela agora. deixa eu ver aqui. Porque no celular é um pouco diferente, eu não consigo acessar as coisas direito. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui. Acho que é a Flávia, né? Acho que ela que é a moderadora, não, a assessora, né? Acho que é, não tenho certeza. É ela mesma. Estou vendo agora elas ali, a Linda e a. É a Vanessa, é a primeira. Pela ordem aqui, né? Então, tá ótimo, porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou também vou fazer uma apresentação hoje lá, que eu estou no trabalho. Vou fazer uma apresentação num trabalho, aqui no trabalho, e caiu no É, mesmo dia. Bom dia, não, mas aqui, pessoal. ó, o Bom moderador é dia. Bom dia. É o João Passador. Bom dia, bom Eu dia. queria até pedir para a assessora da sessão, porque, assim, a possibilidade de passar o vídeo da minha apresentação, porque como eu fiquei sem o computador, eu recebi esse e-mail ontem, né? Falei, gente, como é que vai ser? Eu estava com a apresentação e agora fiquei meio que a pé, né? E se puder passar o vídeo que eu enviei, né, para o SEMEAD, que aí no Certo. final, aí, pode ser? Tá, pode ser sim, pode ser. Eu agradeço por causa esse imprevisto, né? Eu tinha preparado a apresentação como a do vídeo, só que eu ia, né? Mas aí no final da apresentação do vídeo eu faço né, o pouco pontuado, enfim. É só porque eu fiquei um pouco a pé. Bom, bom dia. Primeiramente, obrigado por estar tendo essa oportunidade de apresentar esse trabalho com vocês. Então, o nosso tema é a apresentação da Faculdade Titular da Gestão Democrática e Participativa da Rede Pública de Ensino, especificamente da cidade de Fortaleza, né? Aqui são os nossos autores. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Aqui é a Bom Aline, dia. Tudo bom, Linda? sou mestranda da UFPE, sou de Moçambique e Ah, estarei aqui como assessora da sessão. É a minha primeira vez, será uma experiência para mim. E desejar boas-vindas a todos ao CMEA de 2024.
Obrigado. Obrigado, linda. O professor Passador já está aqui? Ainda não chegou. Ainda não chegou? Não, Então, vamos ter que aguardar por ele, né? verdade. Qualquer coisa tu assume aí, né, linda? Tá. Todos os autores dos artigos já estão aqui presentes? Acredito que Sandro sim. presente. Tem o artigo 804, já está aqui. 840, não? 840, é isso. Sim, sou eu, Ah, Luiz. certo. 1057, quando convidamos a reflexão. Sim, presente. 540, já está na sala. A gestão do conhecimento. Não. E a percepção da comunidade escolar, já está aqui. 601 e 11. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Ah, tá. Autores do artigo 611. Não estamos ouvindo direito? Eu ouço bem. Aqui também, ouço bem. Então, vamos ter que aguardar mais um pouco, né? Acho que ainda estão chegando. Não está bem na hora ainda, né? Pois é. Ainda temos uns 2 minutos. Mas fala aí, Lívia, como é que está Moçambique? Quais são É, as novas? Moçambique, neste momento, está numa tensão política nunca vista. Opa, Tivemos eleições no dia 9 de outubro. Nós lá, o nosso governo é ditadura, né? Temos o mesmo ah, partido no poder já há praticamente 60 anos. E esse partido não quer sair do poder. E, infelizmente, não está a fazer nada de jeito, né? A benefício do povo, só a benefício próprio dos próprios dirigentes. O povo está lá a sofrer, sem emprego, sem nada, então está lá se revoltando. Então, estamos desde o dia 9, dia das eleições, com uma tensão política, o povo está a sair à rua, está fazendo greve, a polícia está lá a lutar contra o povo, colocaram os militares na rua. Então, a situação não está muito boa, não. Não está muito boa, não. nada de muito diferente, né? Pois Fora a é, intensidade, não querer largar o poder não é não querem particularidade de largar o Moçambique. poder mesmo. Até se não quisessem largar o poder, enquanto estão a fazer algum trabalho, estão a trabalhar, estão a desenvolver alguma coisa, aí seria outro assunto, né? Mas o povo está Claro, cansado e o povo decidiu sair à rua para lutar, né? ótimo. Tá. Enfim, é exatamente isso que está acontecendo nesses dias em Moçambique. Está tudo parado, principalmente na capital. Desde o Uhum. período das eleições, está todo o comércio, tudo parado. Olha só. E a tua dissertação? O que é o projeto de dissertação? Eu estou falando da aposentadoria em Moçambique, que esse também é outro desdobramento. Estou falando sobre a aposentadoria em Moçambique. O governo, em 2022, fez a revisão das normas da Previdência Social. E para fazer aquilo ali, para piorar, né? Essa alteração, ao invés de beneficiar os próprios funcionários, veio para prejudicar, sabe? Nós estamos num mundo em que as coisas, a questão da previdência, da aposentadoria, vem mudando para melhor, porque tendo em conta, né, o envelhecimento da população em todo o mundo, os países tendem, né, a aumentar a idade da aposentadoria e tal. Então, no meu país, o que é que aconteceu?
fizeram o seguinte, mexeram na legislação e reduziram, neste caso, a ideia da aposentadoria. E isso obrigou muitos funcionários da função pública a se aposentar. E foi uma aposentação coerciva. A lei saiu, dia seguinte já estão a circular documentos, a instruírem os gestores dos recursos humanos para que comecem com os processos para a aposentadoria de todos os funcionários que foram afetados pela lei. Então, foi uma mudança assim, bem brusca para os funcionários. Então, isso levantou muitos debates, muito descontentamento dos funcionários. Então, foi uma mudança que não foi muito recebida, sabe? Porque as pessoas ainda tinham seus planos. As pessoas não estavam preparadas em se aposentar de um dia para outro. Claro que todo mundo pensa em se aposentar um dia, mas tem seus planos, Sim. né? Tem os seus planos. Já quando essas leis chegam e interrompem assim de um momento para outro, então a situação não é muito boa, não, sabe? Não é muito boa. Houve muita frustração, muita gente se aposentou e, em contrapartida, o Estado não está a contratar novos funcionários. Saíram e deixaram déficit, déficit nos setores de trabalho. Então, é O exatamente isso. desafio é sempre a transição, né, Linda? As mudanças, elas, tudo bem, são sempre discutidas, enfim, o problema são os processos de transição, né? Os problemas mais graves, né? Salve, João, bom dia. O áudio está desligado. Agora, essa é a palavra, essa é a frase mais dita, né, nos últimos anos, né? Bom Tudo, dia, tudo professor. bom? Tudo bem? Bem, Bom dia, Bom meus obrigada. dia. amigos. Uma certa dificuldade de ingresso aqui na sala, mas agora pelo jeito. É, podemos dar início, né, já que a gente tem um horário meio apertado, né, seguindo a ordem das apresentações. É, tem algumas sugestões aí da coordenação da área, que a gente faça comentários ao final de cada apresentação, ou que faça todas as apresentações primeiro e deixe o debate para fazer tudo junto no final. Eu acho que a segunda possibilidade é mais interessante. Pergunto aí aos apresentantes. Pode ser? Pode. Pode, Então sem vamos lá. problemas. Pela ordem, começa com você, Sandro. Opa, comigo? Tranquilo. Eu não sei, João, nós tínhamos uma... bom, enfim, pode ser por mim. É tua primeira? Oi, Pois é, né, Vanessa? Oi, Vanessa. É que eu tô tendo problema aqui na conexão, eu tô com o celular, perdi meu computador. Perdi o computador. Então, eu estou acessando do celular. Ô, Vanessa, eu não sei os colegas, mas eu estou com uma dificuldade de te ouvir, tá cortando muito o seu som. Eu também. A minha sugestão, Vanessa, se tu me permite sugestão, é tu cortar a imagem, o vídeo, e deixar só o áudio. Né? Fica mais... Porque aí ali Tá, A velocidade de transmissão de dados, né? melhorou? Isso. Melhorou? Não, muito. Não melhorou muito. Melhorou? A Vanessa não é boa, não. Melhorou agora? Agora melhorou? Não melhorou. Não melhorou? Continua cortando. O que funcionou comigo foi sair e entrar na reunião novamente. O áudio voltou e o som também. Pronto? Melhorou agora? É para apresentar o vídeo, Vanessa? Eu tento daqui deste lado. Eu puxo o seu Isso. vídeo e apresento para todos. Pode ser. Pode ser. Esse. Qual é o seu Melhorou vídeo? agora? Qual é o seu vídeo, Vanessa, por favor? Ô, Vanessa, Alô? qual é o seu vídeo, o código do seu vídeo, faz favor? O título.
Alô, Uma programação. pronto? Título É do a gestão do seu conhecimento, Linda. artigo. É a gestão do conhecimento, o título dela. É sistema de controle social? Eu ingressei, né? Qual é o título da sua É a, apresentação? é Gestão a do gestão do conhecimento, Gestão de conhecimento, tá? sob a ótica da administração pública. É o 540, o da Vanessa. É este não, né? Estou tendo dificuldades para partilhar aqui, sabe? Tá dando certo. Tá dando certo? Agora Tá, só tem que entrar com sem nome. Eita. Será que alguém consegue dar instrução aí, ajudar um pouco daqui, por favor? Bom dia, coloca a senha, o usuário e a senha, aquela que você entra no SEMEAD. Certo. Tá precisando fazer o quê, linda? Ana Cláudia? Oi, Cláudia? É para colocar o vídeo, é? Sim, sim, é para colocar o vídeo. Vai entrar agora no vídeo. Tá, tá dando certo, não. Ô, Ana, se puder, ô, Ana Cláudia, se puder já ir dar uma ajudinha, agradecia, tá? Pode passar através do seu Zoom. Será? É isso? Esse é o seu, Carla. Oi? Tá conseguindo ver a tela? Tô compartilhando. Tá. Posso começar a passar? sim. Pode. Todos estão conseguindo enxergar, Consegui. visualizar? Sim, perfeitamente. Sim. Aham. Sim, sim. Então, Ok. só para confirmar, a ordem é Vanessa, é, Maurício, Luiz e Sandro, é isso? 540, 611, 840 A e minha 1.050. também é nesse grupo hoje. Isso. Isso Tá. aí. Flávia, tá na ordem? Se aí vai ser o primeiro, é porque eu não entrei, não peguei a ordem. Se você tiver, linda.
Primeiro, Pessoal, 540, a gestão do conhecimento, 540, tá? Então tá certo, não é? Tá. Tá. Bom, então vamos começar, tá, pessoal? Tá sem áudio. A apresentação está sem áudio. Sem som. pessoal, Ver vocês estão agora se a gente consegue compartilhar. Vamos ver aqui. Tá com áudio? vocês têm WhatsApp no celular? Continua sem o áudio. Tá sem áudio? Tá. Deixa eu ver aqui. Fecha o compartilhamento e faz de novo. Ele tem uma opção na parte de baixo do compartilhamento que você precisa clicar para habilitar a transmissão do áudio também, senão ele não faz. Vamos ver agora se vai dar certo, tá? A gestão do conhecimento sob o viés da administração pública, uma ótica das visões baseada em recurso e em conhecimento. Eu me chamo Vanessa Maria e estarei apresentando esse trabalho para vocês. A modernização da gestão pública demanda a adoção de práticas do meio privado para fins públicos. A nova gestão pública trouxe desafios como as necessidades de melhorar a governança, a capacidade de resposta, desempenho e transparência. A gestão do conhecimento facilita a identificação e o compartilhamento do conhecimento, que é um recurso valioso dentro da organização, garantindo que as informações críticas não se percam. Existem poucos estudos que investigam a gestão do conhecimento no meio público. As particularidades do meio público, como a forma de ingresso, a burocracia, a cultura organizacional pendendo ao patrimonialismo, tornam a adoção da gestão do conhecimento um pouco mais complexa. O presente trabalho buscou entender como que a gestão do conhecimento enquanto estratégia é relacionada com os recursos existentes na administração pública, impactando na inovação. Essa questão foi abordada através das lentes da visão baseada em recurso e em conhecimento. O objetivo geral é trazer a relação da gestão do conhecimento com os recursos existentes na administração pública sob a luz da visão baseada em recursos e em conhecimento, e objetivos específicos, identificar o atual modelo de gestão do conhecimento utilizado na gestão pública numa área meio, identificar os pontos fortes e fracos da gestão do conhecimento praticada na área meio de uma autarquia, no caso no RH, e identificar a gestão do conhecimento na administração pública através das lentes da visão baseada em recurso e em conhecimento. Relevância do trabalho, entendemos que para estudos em gestão pública, considerando as variáveis burocráticas que impactam na inovação, e para estudos em gestão do conhecimento, no sentido de como que a gestão do conhecimento pode mitigar as limitações das entidades públicas. No contexto da pesquisa, foi feito um estudo de caso único na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM, o único órgão encarregado da regulação da atividade nuclear no país. Justifica-se porque existem poucos estudos sobre gestão do conhecimento na administração pública comparado com a administração privada, e em uma autarquia da área nuclear esse número ainda é mais reduzido. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa qualitativa, um estudo de caso único, amostra 13 servidores lotados no RH da autarquia, possuindo alto nível de escolaridade, sendo que 11 desses 13 ocupam ou já ocuparam algum cargo de chefia. A coleta de dados foram feitas entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas, realizadas entre maio e junho de 2024, e também utilizado o método da observação participante, onde a pesquisadora é servidora há mais de 10 anos,
atuando na RH da autarquia. A análise de dados foi utilizado o protocolo de Gioia, onde foi feito o reconhecimento de pontos fortes nas entrevistas, exemplos de fala e repetições de fala. Através dessa análise de dados, extraiu-se 3 grandes dimensões com categorias em cada uma delas. Primeira dimensão é a percepção dos entrevistados sobre a instituição em geral. A segunda, percepção sobre a gestão do conhecimento no RH da autarquia. E a terceira, percepção sobre a gestão do conhecimento, inovação e sua aplicação em vantagens competitivas. Resultados e discussão. O estudo aponta para uma gestão do conhecimento com iniciativas individualizadas e sem uniformização. A escassez de mão de obra impacta na transmissão do conhecimento, que circula frequentemente, mas sem uma sistematização ou políticas claras. Não há estratégias para gerenciar o conhecimento visando a inovação e problemas incluem falta de pessoal, tempo e cultura institucional. Ferramentas tecnológicas são bem avaliadas, porém são pouco integradas. A cultura apoia soluções inovadoras, mas carece de ferramentas, pessoal dedicado e tempo. A gestão do conhecimento é pouco conhecida ou até mesmo desconhecida pelos entrevistados. Desses resultados, surge um modelo conceitual, onde verificamos os problemas levantados, os impactos negativos na inovação e as questões mitigadoras que atuam nesses problemas e que acabam por gerar alguns impactos positivos. As considerações finais. Temos um bom ambiente de trabalho, onde a escassez de recursos humanos acaba impactando diretamente na gestão do conhecimento praticada e na inovação. Não há estratégias claras para a gestão do conhecimento voltadas para a inovação. O incentivo à inovação é tímido e não é institucionalizado e manifesta-se principalmente através de iniciativas isoladas. A preservação da memória do conhecimento não é algo cultural. E a gestão o conhecimento na administração, através das lentes da visão baseada em recurso e em conhecimento, foi percebida com um nível de maturidade insuficiente para gerar melhores resultados. Entretanto, a existência de características informais mitiga as limitações e permite à instituição promover inovações, ainda que de forma tímida. Exemplo, os usos das tecnologias SEI e Teams. Contribuições para a literatura. Temos em estudos em gestão pública, reforçando os estudos já existentes quanto às limitações presentes na administração e que impactam na aplicação da inovação, também trazendo a melhor compreensão de que, apesar das limitações, um bom ambiente, espírito colaborativo e outras características mitigam os efeitos dessas limitações. Também em estudos de gestão do conhecimento, reforçando os estudos existentes, fortalecendo o entendimento de que a gestão do conhecimento é crucial para as organizações públicas enfrentarem as limitações, visando alinhamento de práticas gerenciais com os objetivos estratégicos da administração. E a gente descobriu que a gestão do conhecimento praticada na administração, apesar de ser percebida como fundamental para uma gestão estratégica, ela é praticada sem a sistematização necessária, o que acaba dificultando o ciclo completo do conhecimento previsto na espiral e que poderia levar à inovação. Contribuições do estudo para gestores públicos, trazendo a percepção da necessidade da adoção de práticas de governança relação entre gestão do conhecimento diante das limitações existentes, a profissionalização da gestão do conhecimento, saindo do patrimonialismo para o gerencialismo, promovendo o sequenciamento do conhecimento, padronização de processos visando a inovação, além de tornar as lideranças responsáveis em envolver os membros da organização na criação e no compartilhamento de uma visão a inspirar os demais, o que é a visão da mentalidade da visão compartilhada. Para as políticas públicas, uma vez que a gestão do conhecimento praticada de forma adequada promove transparência e responsabilidade no processo de formulações de políticas, além de permitir que as políticas públicas sejam implementadas de maneira mais eficiente através dessa padronização. E também para trazer o sentido da necessidade da aprendizagem organizacional, que é necessária para a melhoria da eficácia das políticas implementadas, através da aprendizagem com experiências anteriores, adaptando suas práticas com base em lições aprendidas e revertendo dessa forma em melhores serviços prestados à sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Bom, seguindo a nossa estratégia aqui, de apresentar realizar todas as apresentações inicialmente para o debate posterior. O próximo
seria o Maurício, né? Eu até perguntei para ele se não teria nenhum problema. Olá, bom dia. Sim, eu posso apresentar aqui? Sim, por favor. Pessoal, só queria testar se meu áudio está funcionando. Está todo mundo me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Tô ouvindo. Sim, sim. Eu estava tentando falar algum tema, mas estava com problema no áudio. Eu acho que a minha apresentação não entrou na ordem de vocês. É a 1759. Aí eu estava falando aqui com o suporte pelo WhatsApp. Eles estão até me ligando agora. E aí, agora que eu consegui falar com vocês, eu queria ver se eu estou na sessão errada ou se houve algum erro. É a Qual é o seu código? 1759. Aí eu estava tentando falar, então agora meu áudio foi liberado. Tá nessa sessão, não. Não está nessa questão, não. Tá certo. Vou falar com o suporte aqui. Obrigada. Desculpa atrapalhar. Imagina. Pronto, depois eu vou colocar o vídeo aqui, tá certo? Tá certo. Ok, Maurício. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigado por estar tendo essa oportunidade de apresentar esse trabalho a vocês. O nosso tema ele vai tratar da percepção da comunidade escolar sobre a gestão democrática e participativa na rede pública de ensino, especificamente da cidade de Fortaleza, CE. Aqui são os nossos autores do nosso artigo: Sandra, Rita, Gleicivane, eu, Maurício, e a nossa professora da Universidade Estadual do Ceará, Ana Batista. Então, primeiramente, a gente percebeu que, no passar das últimas décadas, houve um cenário que favoreceu a transparência, né, a contabilidade, a participação do cidadão. E aqui foi citado alguns exemplos de algumas leis: lei da improbidade administrativa, da responsabilidade fiscal, transparência, acesso à informação. A gente percebeu também que na própria Constituição já deixava expresso esse princípio da gestão democrática no ensino, lá no artigo 206, e também a Lei de Diretriz, a LDB, que não só estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, como abriu espaço para que estados e municípios também pudessem legislar a respeito. E nesse estudo especificamente, a gente vai entrar mais fundo na Lei Complementar 169 de 2014, que ela dispõe sobre a gestão democrática e participativa na rede pública municipal de ensino de Fortaleza. Então, a gente pegou os princípios que estão nessa lei e a gente foi atrás de saber se na prática eles realmente são aplicados. Aí vem a lacuna: como se dá o entendimento prático dos 8 princípios materializados no artigo 1º daquela lei que eu falei, 169 de 2014, que dispõe sobre a gestão democrática e participativa na rede pública municipal de Fortaleza, segundo a percepção de quem de fato vai estar ali naquela realidade, ou seja, dos conselhos escolares. Ou seja, então, como eles enxergam esses princípios? E a questão norteadora de pesquisa: qual a percepção da comunidade escolar sobre a gestão democrática e participativa na rede pública de ensino de Fortaleza? O objetivo geral é compreender essa percepção da comunidade escolar sobre as práticas organizacionais da gestão democrática e participativa na rede pública municipal de ensino. Os objetivos específicos: descrever essas práticas identificadas pelo conselho escolar, identificar a percepção dos membros do conselho escolar sobre a aplicabilidade dos princípios da gestão democrática no cotidiano da escola, ou seja, quem de fato vive aquela realidade. O nosso artigo ele vai estar estruturado nesses tópicos: a introdução, que vai contextualizar o objeto, esclarecer a relevância do estudo, revisão da literatura, com os artigos recentes sobre a área. A gente procurou se basear nos últimos 5 anos. A metodologia, vocês vão perceber que aqui tem uma pegada quali, descrevendo a abordagem utilizada, a caracterização dos sujeitos, o instrumento de coleta de dados, os resultados, destacando ali os nossos principais achados, as considerações finais, que sintetizam também esses achados e possibilitam até avanços futuros, né? E referências com a literatura utilizada e o apêndice do jogo da visão. Os artigos científicos que a gente utilizou foi basicamente aqueles dos últimos 5 anos. Então, a gente aplicou a eles análise de conteúdo da Bardan e identificou os principais temas dentro desse estudo. Ou seja, quando se fala de gestão democrática participativa, o que é que mais tem se estudado? Quais são os temas mais relevantes? Então, a gente percebeu a importância da gestão democrática, a comunidade escolar, a educação, a gestão escolar, gerencialismo/cobrança por resultados, administração pública geral, gestão democrática na Constituição Federal e problemas relacionados à não utilização dela. Ou seja, aqui a gente já abarca quase que 80% do quantitativo total. Então, nós aprofundamos, teoricamente, antes de partir a campo, e destacando aqui uma frase que: a educação promove a participação democrática, considerando a legalidade e as ferramentas disponíveis, uma vez que quanto maior o conhecimento, maior o entendimento e a capacidade de inclusão do indivíduo.
Então, a nossa pesquisa ela vai ter um cunho exploratório descritivo. Foi realizado 5 entrevistas semi-estruturadas com 5 membros do conselho escolar de diferentes escolas públicas, sendo deles um diretor e 4 professores. O roteiro dessa entrevista foi previamente validado com a nossa professora e através de uma piloto. Nossa orientadora. O nosso conteúdo das entrevistas a gente dividiu em 4 etapas, né, que são essas aqui: abertura e caracterização, a primeira, elemento de estímulo, a segunda, aprofundamento quanto à escolha dos princípios e encerramento. Agendamos previamente, aplicamos a transcrição das entrevistas, análise temática de conteúdo de Bardan e utilizamos o software Atlas TI. O tempo total de entrevista foi de 111 minutos e 5 segundos. Então, esse aqui foram nossos entrevistados, foram 5 pessoas, né, a idade dela, a escolaridade e o segmento que representa. Então, 2 aqui eram professores, presidente, 2 representavam os segmentos professores e um dos diretores. E aqui a gente conseguiu identificar, a gente fez aqui um resumo sobre aquilo que, os princípios, como é que eles eram vistos. Esse aqui é vejo frequentemente, vejo às vezes, ou não vejo, ou praticamente nunca vejo. Então, esses aqui são os princípios que estão expressos lá no artigo 1º da Lei 69 de 2014, e a gente viu aqui qual percentual que cada um era identificado. Então, a gente percebeu, por exemplo, que aqui a transparência ela foi vista em 100% dos casos, a garantia da qualidade, busca constante para o desenvolvimento, V40, às vezes 60%, a autonomia ficou muito no meio termo, 60% às vezes, a democratização das relações pedagógicas, 60% V, 40% às vezes, a escolha democrática do diretor, aí esse daqui também deu destaque, a maioria não considerou a forma tão democrática assim, participação da comunidade, às vezes também tem um ponto aqui que pode muito ser melhorado, valorização do profissional da educação, vejo 60%, a restante não vê, ou vê às vezes, e o respeito à pluralidade ficou como vê 60% e 40% às vezes. Então, esse aqui foi um resumo dos nossos principais achados. Então, considerações finais. Quanto à autonomia da unidade escolar, é necessário articular mais claramente esse conceito, para que fique mais claro. A democratização das relações pedagógicas possibilita um ambiente propício ao aprendizado, foi percebido pela maioria. A escolha pública do diretor não atende satisfatoriamente àqueles que integram. A transparência, para nossa surpresa, foi vista pela maioria dos entrevistados. A participação da comunidade permanece num desafio constante, os professores estão sempre tendo que puxar isso. A pluralidade, né, revelou um ponto fortalecedor na gestão democrática. Foi possível traçar um panorama abrangente da percepção dos integrantes do conselho escolar. Nós conseguimos mergulhar na narrativa dos atores, né? A gente visitou as escolas mesmo para poder fazer essas entrevistas. Foi possível compreender com riqueza de detalhes a percepção da comunidade escolar sobre as práticas da gestão democrática. Aprofundamento, só que nós aprofundamos em um contexto específico, né, que foi a cidade de Fortaleza. Percebeu-se que a prática de gestão democrática na rede escola, ela houve de fato algum avanço, assim, caminha se tornar uma realidade, e abrir portas para novas pesquisas que analisem com mais profundidade os desafios da gestão democrática em diferentes contextos socioeconômicos. Então, aqui é um exemplo do nosso jogo de visão que a gente aplicou lá. Aqui vocês podem ver que tem os princípios que cada um dos entrevistados iam alocando de acordo com as suas escolhas em ver, não ver ou ver às vezes. E aqui as nossas referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Bom, pela ordem agora é o Luiz Ricardo. Luiz, você vai compartilhar o que é que eu compartilhe? Eu vou compartilhar Tá, a apresentação aqui. tá ok. Só um minutinho, já vou abrir. Pessoal, estão vendo a apresentação? Sim. Estamos vendo. Sim, sim. Ok. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Luiz Ricardo. Egresso do curso de mestrado da FGV em Administração Pública e trouxe para esse seminário o artigo Sistema de Controle Gerencial em Organizações do Setor Público, um estudo empírico a partir da percepção dos gestores do INSS. Esse artigo foi produzido por mim e pelo Dr. Ludwig, que infelizmente não pôde estar presente porque ele está numa viagem para a Irlanda. Eu fiquei encarregado da nossa apresentação. O nosso artigo,
ele parte da seguinte premissa, na pergunta de pesquisa: qual a percepção dos gestores do INSS quanto à utilização dos sistemas de controle gerencial nos processos de planejamento e de tomada de decisão? Por que partimos dessa questão? O INSS, eu sou funcionário do INSS, gestor na autarquia há mais de 15 anos, e o INSS passou por um processo de transformação digital que iniciou em 2017, se concluiu em 2019, que promoveu uma digitalização completa dos processos da autarquia e com a implementação de recursos de tecnologia, né, sistemas de gestão, inteligência artificial e processos automatizados. Então, como a utilização dos SCG foi disponibilizada aos gestores, localizamos aí um item importante para tentar entender como que isso impactou o processo de trabalho dos gestores. Partimos por uma análise dos estudos realizados sobre SCG e identificamos que o foco desses estudos normalmente é no setor privado. A maioria deles tratava-se de revisões de literatura e quando o foco era para o setor público, era mais voltado para os países desenvolvidos. Com isso, encontramos uma oportunidade de pesquisa, que seria a lacuna de pesquisa no setor público e a carência de estudos em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Fizemos um foco nos modelos teóricos de SCG, o modelo de Simmons, que trata do uso dos sistemas, e o modelo de Malme-Brown, que trata do desenho desses sistemas. A unidade de análise dessa pesquisa foram os gestores do INSS na Superintendência Regional Sudeste 1, que abrange o estado de São Paulo. Houve uma redução, né, nessa abrangência devido, né, ao tempo para a realização da pesquisa e o tamanho da instituição, uma instituição de abrangência nacional. O foco dessa pesquisa foram os gestores da área meio e os gerentes das agências da Previdência Social, que são os que mais utilizam os sistemas de gestão. O referencial teórico foi estruturado a partir de vários estudos e identificamos alguns construtos que foram utilizados para a elaboração do estudo. O planejamento, a sua respectiva referencial, a tomada de decisão, a gestão organizacional, o monitoramento e avaliação e a comunicação institucional. Esses construtos, no referencial teórico, foram avaliados no setor privado. Então, nós trouxemos para o setor público como essas relações poderiam ser identificadas. E essas relações acabaram construindo as hipóteses do nosso estudo, que são as seguintes. A primeira hipótese, a percepção favorável do uso do SCG para a tomada de decisão favorece a percepção positiva de seu uso para a gestão organizacional. A segunda hipótese, a percepção favorável do uso do SCG para o monitoramento e avaliação favorece a percepção positiva de seu uso para o planejamento e a tomada de decisão. A terceira hipótese, a percepção favorável do uso do SCG para a tomada de decisão e para a gestão organizacional favorece a percepção positiva de seu uso para a comunicação institucional. E a quarta e última hipótese, a percepção favorável do uso do SCG para o planejamento favorece a percepção positiva de seu uso para a tomada de decisão. O método utilizado, né, foi um trabalho de natureza descritiva e dedutiva com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi feita por meio de questionário ao Sistema de Informação ao Cidadão do INSS e por meio de um survey encaminhado aos gestores do INSS. Esse survey ele foi composto de 3 etapas. Uma etapa que continha questões referentes ao perfil profissional dos gestores. Uma segunda etapa, com a percepção dos gestores em uma escala Likert de 7 pontos. E a última etapa, o nível de satisfação quanto ao uso dos SCG, também numa escala Likert de 7 pontos. A modelagem, neste caso, foi utilizando a técnica PLS-100, né, a modelagem de equações estruturadas com a técnica dos mínimos quadrados parciais, no software Smart PLS-4. A técnica PLS-100 foi utilizada por conta de algumas facilidades. Ela permite a análise de relações entre estratégia, a estrutura e os sistemas de controle, que é justamente o escopo do trabalho. Ela permite a utilização em amostras menores e ela permite calcular a relação entre as variáveis e os construtos. A análise dos dados, tivemos a definição da nossa amostra, uma população de 338 gestores na abrangência do estado de São Paulo. Desses, 101 responderam ao questionário,
3 discordaram com o termo de consentimento, 21 evadiram-se e terminamos com uma amostra válida de 77. Seguindo a literatura, a amostra mínima para aplicação da técnica PLS seria de 50, 10 amostras para cada construto produzido. Na sequência, fizemos a identificação de outliers utilizando a distância de Mahalanobis e 6 observações foram consideradas outliers, sendo descartadas da amostra final. Com isso, nossa amostra válida caiu para 71 observações, ainda assim dentro do mínimo aceitável para a continuidade do estudo. A análise prosseguiu com a validação dos construtos e variáveis por meio do teste da matriz cross-loadings, a validação do modelo de mensuração com os testes de validade convergente e validade discriminante do modelo, e a validação do modelo estrutural pelo teste dos coeficientes de caminho. Como resultados, a hipótese H1 ela foi confirmada, a hipótese H2 também foi confirmada, a hipótese H3 teve uma confirmação parcial. Na percepção dos gestores, a tomada de decisão ela não apresenta relação com a comunicação institucional. No entanto, a gestão organizacional, quando é embasada pelo SCG, ela causa impacto na comunicação institucional. E a última hipótese também foi confirmada. Como conclusões, podemos observar que os gestores do INSS eles percebem o SCG como um mecanismo facilitador e qualificador do processo de tomada de decisão, impactando positivamente a gestão organizacional. Usar o SCG como uma ferramenta de monitoramento e avaliação de procedimentos e pessoas fornece subsídios relevantes para os processos de planejamento e de tomada de decisão. Na percepção dos gestores do INSS, não há relação entre a tomada de decisão e a comunicação institucional. Porém, quando a gestão organizacional é suportada pelo SCG, há um efeito positivo na comunicação institucional. Nesse resultado, é suspeito que a questão da inexistência de relação entre tomada de decisão e comunicação institucional tem a ver com a compartimentalização do INSS e a independência que as unidades gerenciais têm para decidir e adotar procedimentos dentro das suas abrangências. Tanto que é uma sugestão de estudo futuro, a avaliação dessa situação. E uma última conclusão, o SCG ele é percebido pelos gestores do INSS como uma ferramenta de otimização da gestão, oferecendo elementos que tornam o processo de planejamento mais efetivo e impactando positivamente a tomada de decisão. Esse estudo ele apresentou algumas limitações, que foram a restrição da coleta de dados só no estado de São Paulo, nós não pudemos realizar uma coleta no âmbito nacional, e a impossibilidade de generalização dos resultados, considerando a especificidade da autarquia. Como contribuições, esse estudo procura reduzir a lacuna de pesquisa sobre SCG no setor público, despertar o interesse para a realização de novas pesquisas no âmbito da instituição e motivar pesquisas no campo da administração pública envolvendo os sistemas de controle gerencial. E como sugestões de estudos futuros, trouxemos a verificação do motivo da não validação da relação entre a tomada de decisão e a comunicação institucional, expandir a análise desse estudo para a totalidade do INSS e acrescentar a esse estudo uma abordagem qualitativa, para tentar encontrar, talvez, outras nuances que não foram localizadas nessa abordagem quantitativa. Aqui, as principais referências utilizadas no nosso estudo. E é isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Professor João Luiz, está fechado o seu áudio. Ele devia ter um mecanismo automático, né? Você começou a falar, ele deve liberar. Verdade. Mas, enfim, agradeço muito a apresentação, Luiz. Passo, então, para o Sandro fazer a sua apresentação, com a ideia de que não reproduzindo a gravação, mas apresentando os slides, né? Fica à vontade. Eu não tenho os slides aqui, João. Eu vou. Então pode tá bom. reproduzir. Tá? Eu só falaria mesmo, mas eu acho que vamos tentar reproduzir o vídeo. É que ele está com ruído de fundo ali, eu estava olhando agora,
Quem sabe eu só falo, só faço a apresentação Ô, verbal. Sandro, você fique muito à vontade, amigo, porque aqui somos Tá, academia, né? pois é. Academia pressupõe uma certa autopoiesis, né, na sua organização. Então, você fica à vontade. Verdade. Então, prefiro assim, o vídeo está à disposição dos colegas ali, depois, se quiserem olhar, ele só está com ruído de fundo, eu acho que vai incomodar. Prefiro fazer aqui breves considerações sobre o texto de forma mais livre, tá? Me permitam, então, por gentileza. Vou observar meu tempo aqui. O título do Ok. artigo, que é, na verdade, um pequeno ensaio, traz a seguinte ideia. Quando convidamos à reflexão ao que, de fato, estamos nos referindo, né? A ideia de fundo desse texto é fazer e colocar em perspectiva, colocar em questão o vocábulo reflexão. Temos usado muito a palavra reflexão e, ao que o estudo evidencia, nem sempre o significado de reflexão está presente na ordem da fala, no significado que se pretende desenvolver, né? Então, eu busquei lá nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de administração pública, para formação em administração pública, e vi que essa palavra crítica, a palavra reflexão, a palavra pensamento analítico, a palavra filosofia, aparece muito recorrentemente nessas diretrizes curriculares. Então, a questão de fundo é: o que entendemos por reflexão quando chamamos a ela, né? Então, em geral, quando se usa essa expressão, o uso da palavra reflexão é impróprio. Ele é confundido e, às vezes, usado como sinônimo impropriamente de pensamento. Então, algo do tipo: vamos refletir sobre tal assunto, a pessoa está convidando, de fato, a pensar sobre tal assunto, né? Então, isso é interessante em alguma medida, mas é ruim em outro aspecto, na medida em que oculta a substância, o conteúdo mesmo do que significa refletir. Então, o artigo traz um resgate lá no campo da filosofia, no campo da sociologia, em busca do que significa reflexão, do que significa crítica. E nós vamos ver que a crítica, em síntese muito apertada, buscando lá no território da filosofia o seu enraizamento, significa a ideia de colocar em questionamento. Crítica significa questionar. Crítica significa um impulso orientado para desconstruir, desacomodar, desarticular um discurso, a fala de um interlocutor, o argumento desse interlocutor. Então, a crítica é, em geral, algo dirigido ao exterior, a alguém, a algo, a um discurso, enfim. Já o termo reflexão, o vocábulo reflexão, o conteúdo intrínseco da ideia de reflexão, traduz, lá do campo da filosofia, estamos falando, traduz a ideia de um voltar-se para si próprio, um examinar a si próprio. Por isso, o significado do vocábulo reflexão. É isso que ele significa. Não é à toa que as pessoas usam a expressão, ou existe a expressão, crítico-reflexivo, tá? Então, nós podemos pensar, a partir dessa diferenciação entre o conceito de crítica e o conceito de reflexão, que nós temos, sim, uma inclinação ao exercício da crítica, mas nem sempre o fazemos a partir também de um esforço reflexivo. E esse é o convite do artigo, né? Uma depuração conceitual da ideia de reflexão. Será que, quando convidamos a reflexão, estamos de fato falando de alguma coisa que diz com a substância do refletir, ou estamos somente falando em pensamento, quando muito em crítica, não é? Então, a ideia de fundo é bem essa mesmo, né? De colocar esse termo, reflexão, em exame. O que nós podemos depreender disso tudo é que é muito mais comum um esforço crítico do que um esforço reflexivo. De sorte que pode haver um texto, um discurso crítico, sem que seja obrigatoriamente também reflexivo. Ou seja, alguém pode produzir uma crítica a partir do lugar em que está, sem que faça antes um exame em profundidade, reflexivamente,
direcionado aos fundamentos do seu próprio pensamento. Vejam, porque a ideia de reflexividade diz respeito a um exame que o sujeito, e só o sujeito pode fazer, em relação ao próprio pensamento. Então, quando dizemos que vamos refletir sobre tal assunto, não estamos falando vamos pensar sobre tal assunto. Não vamos falar, estamos falando simplesmente de uma crítica, ou um direcionamento externo orientado para este assunto. Quando falamos vamos refletir, ou vou refletir, eu estou tratando de um olhar para dentro de mim mesmo, examinando os pressupostos fundantes do meu próprio pensamento, submetendo a um escrutínio rigoroso quais são os elementos fundantes de natureza valorativa que sustentam esse meu pensamento, este meu conceito, e só então eu posso me dirigir para fora. Né? Então, quando falamos de reflexividade, o artigo busca em vários autores ao longo da história, em diferentes disciplinas, com foco na filosofia, busca este conceito de reflexividade. O faz no campo da educação, especialmente no campo da sociologia, no campo da administração, mas especialmente em maior profundidade no campo da filosofia. Então, a reflexividade talvez seja algo que nos falte mais do que a crítica. Né? De modo que, para finalizar, né, nós podemos ter um pensamento crítico, mas esse crítico pode ser envolto numa certa parcialidade. A parcialidade na medida em que não reconhece ou que não exercita antes a reflexividade. Então, antes de eu olhar para algo e desenvolver uma crítica a um discurso, a um argumento, a um texto, eu preciso, ou precisaria, o ideal seria que eu fizesse um exame sobre os fundamentos do meu pensamento acerca daquele elemento, daqueles conceitos que organizam, que estruturam esse discurso. Né? Em síntese, então, a finalidade do artigo foi, quando convidamos à reflexão do que de fato estamos falando, ao que de fato nos referimos. Em geral, não estamos falando de reflexividade, estamos falando, no máximo e em geral, de pensar sobre alguma coisa. Né? E então fica aqui o alerta para nós examinarmos melhor esse conteúdo do que seja a reflexividade, o olhar do sujeito sobre si próprio em profundidade, buscando alcançar os fundamentos valorativos do seu pensamento, antes e o que o habilita a olhar para fora e fazer uma crítica plena, consistente, né? Ou aquilo que chamamos de um pensamento, um olhar, um argumento crítico reflexivo. Essas eram as considerações gerais, convido a todos a lerem o artigo, penso que ajuda a todos nós, independentemente do campo e dos nossos interesses. Muito obrigado, João, pela disponibilidade aí, por tê-los poupado de ouvir os ruídos de fundo do meu vídeo. Você é bem-vindo, Sandro. Bom, obrigado. Concluímos aqui as apresentações. Eu vou tentar ser breve, especialmente porque isso é de interesse pessoal. Eu tenho aula às 10. De fato, final de semestre muito empenhado esse, né? A área de gestão pública e administração em geral concentra os seus eventos científicos no segundo semestre, né? A gente precisava administrar melhor também essa agenda anual, né? Mas, enfim, eu agradeço a todos e fiquei aqui imaginando o exercício, né, que o professor Alessandro, que é o coordenador da área, né, de agrupar as apresentações, né, e que não é um exercício muito fácil, mas, de todo modo, tentei pensar nisso, porque, no final das contas, né, os textos apresentados pela Vanessa, pelo Maurício e pelo Luiz Ricardo está tratando basicamente de escolhas, né, de modelos de gestão. E aí eu acho que, de fato, vou fazer uma reflexão aqui pelos estímulos do Sandro, né? Eu quero dizer de antemão que sou um fenomenólogo, né? Isto é, eu sou professor de epistemologia
É um dos cursos que eu tenho aqui na pós, aqui em Ribeirão, né? E basicamente a ideia é o seguinte: o que faz da ciência, o que faz da ciência uma forma particular de construção da realidade, é a distinguir das outras, né? Possibilidades, como a arte ou como a fé, é justamente o método científico, né? Para nossa dor e nossa delícia, o método não é único, né? Existem escolas de pensamento metodológico, desde as mais prescritivas, né? Como é o caso do positivismo, até a perspectiva histórica da dialética, mas a fenomenologia diz que é, é, não existe neutralidade científica. A máxima neutralidade científica, na verdade, é a máxima explicitação do seu engajamento, né? Porque a construção da realidade é uma construção subjetiva, ela depende do sujeito. E no nosso caso em particular, de uma relação intersubjetiva, porque todo mundo está se convidando aqui, né, a participar dos seus esforços de pesquisa e publicação de resultados, né? Então, esse meu esforço reflexivo, inspirado, tá certo, no texto do Sandro, me permite dizer que, na verdade, o grande gestor é o sujeito capaz de fazer escolhas e justificá-las com base, obviamente, na sua vida pessoal, no seu repertório e nas circunstâncias onde se encontra, né? Então, certamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, preocupada com gestão de conhecimento, e numa circunstância bastante interessante, né? Porque o universo da energia nuclear teve um momento muito ruim, né, de crítica, né, uma fonte de energia de alto risco, apesar de você também ter eventos ligados à área de saúde, né, gestão nuclear é muito mais do que a produção só de energia, né, e que passa a ser recentemente redimida, né? Então, com o desenvolvimento e o avanço da tecnologia, uma das fontes de energia prediletas hoje no mundo passa, porque de baixo impacto ambiental, passa a ser a energia nuclear. Portanto, esse processo de gestão de conhecimento é fundamental e é requisito central, né, nas escolhas do sistema de gestão da organização em tela, né? Então, acho que o trabalho da Vanessa tem chama, né, para reflexão uma questão muito importante sobre a vocação, né, das organizações sociais de produção, no caso específico, o CNEM, e no caso específico, nas suas responsabilidades enquanto organismo ligado à gestão pública sobre variável de grande interesse, né? O trabalho do Maurício também é muito curioso, né? Porque aí tem alguns alinhamentos interessantes, né? O Ceará virou, de fato, uma referência na gestão escolar. O ministro da Educação hoje é um cearense. As experiências cearenses passam a ser referências, né? Eu mesmo orientei um trabalho de doutorado sobre educação rural sobre Sobral, né? Que, assim, de 12 escolas que a gente relacionou que tinham melhor performance, né, nos exames de conhecimento, né, os exames nacionais, Prova Brasil e tal, 10 eram de Sobral, né? E esse meu orientado foi para Sobral para descobrir qual era o segredo lá, se era a água, né, se era a qualidade do ar, né? E aí a gente descobriu que, na verdade, a gente relatou, na verdade, de fato, o que fez das escolas de Sobral, apesar de você ter estudado uma em Fortaleza, né, mas esse meu conhecimento sobre Sobral é que, assim, diante de um desafio específico, porque o governo do estado disse assim, olha, as escolas vão ter repasses maiores se tiverem melhor performance, né, nas provas. E, de fato, a comunidade se organizou de tal maneira a ter melhor desempenho nas provas de conhecimento. E aí gerou um efeito que saiu da recursividade do plano, né?
as escolas passaram a receber mais dinheiro, e recebendo mais dinheiro, começaram a fazer processos melhores, a comunidade foi envolvida, e os resultados foram muito bons, mostrando que, de fato, em certas circunstâncias, uma proposta estratégica, né, mais horizontal e que envolva a comunidade de interesse produz resultados mais eficientes, né? Especialmente em temas tão sensíveis como é o caso da educação. E, por fim, quer dizer, a gente se depara com o trabalho apresentado pelo Luiz Ricardo com uma organização enorme, né? Quer dizer, gigantesca, como é o INSS. Talvez as rubricas mais relevantes do Brasil, de fato, estejam ligadas à área previdenciária, né, e de assistência, e que sempre, por serem tão grandes, né, os números, os zeros são imensos, né, de fato, está ligado a uma política institucional de Estado, né, mas que operacionalmente cria uma demanda e uma energia tremenda. Então, como é que você faz escolhas do ponto de vista do modelo, no caso, os sistemas de controle gerencial, para efetivamente fazer entregas? Né? Porque você tem uma lei que tem que ser cumprida, as pessoas, o sistema exige que, no final das contas, as pessoas tenham respostas, né? Dos governos com base em uma institucionalidade de Estado muito, muito robusta, né? Então, assim, são três situações muito distintas de como é que você faz escolhas. E eu acho que esses três trabalhos acabam se conversando, né, quando a gente coloca o pano de fundo do exercício reflexivo, né, como propõe o Sandro, né? Então, a gente tem que finalmente se escapar, né, das tentações dos handbooks, dos manuais, né, de prescrição, né? O que, na verdade, a gente precisa é, de fato, de um exercício inteligente e de alta capacidade de... Porque, no fim das contas, o que faz mesmo um administrador, de modo geral, é diagnóstico, planejamento, ação e controle. É isso que a gente faz, né? E eu acho que o ciclo se desenvolve de maneira mais virtuosa quando, de fato, a gente tem um início bom, né? A capacidade de diagnóstico, portanto, depende, primeiro, da amplitude, da diversidade, da qualidade dos repertórios do gestor. Então, acho que assim, o gestor contemporâneo, especialmente no setor público, é um sujeito que tem que ter domínios eruditos, no sentido mesmo de domínio cognitivo, né? Não é erudição, assim, né? Não é uma erudição afetada, né? De fato, porque a complexidade do mundo das organizações sociais exige, portanto, complexidade de repertórios. E a segunda questão é a capacidade de mobilizar esses repertórios para produzir, de fato, as soluções mais adequadas, e esse aqui é o grande lance, porque a solução adequada é um juízo de valor subjetivo, né? E esse esforço de justificar as escolhas, que eu acho que é o grande exercício reflexivo, né? Então, assim, não adianta você querer pegar um modelo e achar que ele é universal e que pode ser aplicado a qualquer organização, seja ela uma olaria no interior do Maranhão, seja ela uma organização sofisticada que mexe com tecnologia de ponta e geopolítica, né? Então, é isso. No final das contas, o que parecia inicialmente uma coisa um pouco difícil, no final de se articular, né? No final, há nexos muito evidentes, né? E importantes para a reflexão desse gestor. Eu costumo usar nos meus cursos um autor que se chama Philippe Renaud, né? Que ele trabalha com o conceito de competência, e essa ideia, né, do savoir-faire, né, que ele fala,
Então, saber melhor para fazer melhor, né? Então, eu acho que os exemplos que a gente tem aqui, dos esforços de pesquisa e dos resultados, refletem isso. E a última coisa que eu vou dizer é a função dos eventos científicos dessa natureza é, de fato, colocar a comunidade junta para a gente debater e pensar num follow-up, né, numa melhoria dos artigos para a publicação definitiva, né? Então, esse nosso bate-papo aqui, espero, né, porque eu estou com medo todo o tempo, a ideia é isso, né, que os artigos, né, desculpa, que os textos apresentados, submetidos aqui no Congresso, se transformem em publicação definitiva, né, nos veículos de difusão definitiva, né? Então, é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bom estar com os colegas, a gente sempre aprende e a gente acaba fazendo aquilo que fazemos melhor, né? Que é, de fato, o exercício da ciência. Então, eu deixo a palavra em aberto, se alguém quiser se manifestar sobre as minhas considerações ou sobre os trabalhos dos outros. Fiquem à vontade. Eu gostaria, bom dia. Eu sou Sheila, eu sou de Fortaleza, né? E eu achei muito interessante o trabalho da gestão democrática, né? Você está me ouvindo? Sim. E a título de colaboração, eu fui diretora de escola há muitos anos aqui em Fortaleza, né? E essa lei que o artigo traz aí, a Lei 169, que ela foi de 2014, hoje, digamos que ela já tem um desafio a ser atualizado, digamos, porque ela se refere à gestão democrática, mas, ao mesmo tempo, a lei do Fundeb, aprovada em 2020, ela já sinaliza a questão da meritocracia, né? Então, ela traz, digamos, já uma lacuna a nós nos aprofundarmos, entendeu? Porque a gestão democrática prevista nessa lei aqui, Fortaleza não faz a eleição direta para diretores, né? Ela utiliza seleção pública e utiliza a meritocracia, porque passa pelas entrevistas com a Secretaria de Educação, né, que estabelece um perfil, e o diretor assume a escola, né? No caso, a gestão democrática que a LDB traz e a Constituição é com a participação da comunidade escolar, né? E agora a lei do Fundeb traz IO, entendeu? A lei do Fundeb, que foi aprovada em 2020, ela traz IO, né? E isso é uma discussão muito grande. Eu estava vendo o percentual aí dos achados da pesquisa, que às vezes a comunidade não conhece muito bem, é exatamente por isso, né? Porque a gente, nas escolas públicas aqui, nós já sabemos, né? Tem um banco e os diretores, a secretaria escolhe. E isso, às vezes, gera muita polêmica, você está entendendo? Às vezes tem essa questão, né, do questionamento, porque teria que a comunidade participar. Diferentemente das escolas estaduais, que existe as seleções públicas, mas existe a eleição, né? A eleição dentro da própria escola, né? E que também gera uma série de conflitos, às vezes sai aquela escola dividida, né? Então, é algo bastante interessante a ser pesquisado, né? A escola pública como um espaço de análise, né? De objeto de estudo dentro da administração, acho muito interessante, né? Eu tive a oportunidade também de fazer, terminei agora o mestrado, e eu acho que é um campo muito, muito grandioso a ser pesquisado. Muito obrigada, doutor. Sheila, só queria comentar rapidamente a sua fala. A gente aqui é uma escola de gestão, a gente teve 2 grandes projetos no Obeduc e tal, e saiu até um livro, né, de uma dissertação de mestrado de uma orientada minha. O que a gente tentou, na verdade, foi isolar a variável gestão, né?
na escola. E a gente conseguiu, trabalhando com casos extremos, descobrir a importância, né, na verdade, da equipe de gestão das escolas, porque a ideia, assim, escolas muito pobres, periféricas, que tinham um desempenho proporcional mais Mais significativo elevado. das escolas ricas. Então, assim, o que a gente acabou descobrindo é que o diretor, na verdade, ele precisa ter uma variável de legitimidade importante. Tanto faz qual é o sistema que você Certo. escolhe, mas o diretor, o que ele precisa é ser reconhecido pela comunidade de interesse como alguém legítimo de estar onde está, né? Pode ser via concurso, pode ser via sabatina, pode ser via eleição direta, mas a comunidade precisa perceber que esse diretor... E aí esse diretor, por exemplo, consegue gastar muito mais grana do que ele recebe como repasse oficial. Por quê? Porque a comunidade se mobiliza a favor da escola. Faz quermesse, dá grana, associação de pais e mestres funciona. Entendeu? Os pais se voluntarizam, por exemplo, fazer reformas físicas na escola, os pais Isso. pedreiros, né? Então, eu acho que esse é um conceito importante, né? Que eu acho que a variável fundamental é a questão da legitimidade. Obrigada. E talvez seja a democracia se exerce sobre várias possibilidades, mas uma delas é que reconheça, de fato, que o diretor é legítimo. É do que o Pirrenot diz, as competências, né? A palavra está aberta, senhores. Bom, Me permite, então, João, só para, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, caiu a minha conexão aqui, o prédio está em algumas obras aqui, e deve ter sido isso. Eu perdi justamente aquilo que eu mais esperava, que era o teu comentário, mas não vai faltar oportunidade de conversarmos sobre isso. Me desculpe, então, você é desculpe muito meus colegas. generoso. A gente sempre se encontra nos congressos. A gente retoma. Isso. Não vai faltar. Não vai faltar oportunidade, João. Muito obrigado e me desculpem mais uma vez. Mas reconhecer também os esforços de pesquisa que os colegas todos fizeram nas suas atividades, refletidos nesses textos. Acho que é realmente interessante fazer esse olhar, né? Talvez os textos, na minha percepção, enquanto avaliador, eu acredito que um texto tem valor e mais valor quando ele, tanto quanto entrega respostas, mobiliza perguntas, né? Ou reorganiza perguntas, se propõe a redefinir respostas já tomadas como aceitas, tá? Então, acho que uma forma interessante de aperfeiçoar o texto é colocar em perspectiva, colocar em questão, empreender mais crítica aos pensamentos que estão ali colocados, né? Se colocar sempre nessa questão de questionar o próprio pensamento, né? Questionar antes aquilo que eu entendo sobre determinado assunto. Acho que o texto ganha vigor com isso. Ganha o autor, ganha o leitor, né? Ganha o leitor porque o leitor recebe um texto com provocações, né? Quero dizer, em síntese apertada, que ao final de um texto, no seu curso, tem que haver questionamentos, tem que haver sinalizações para investigações futuras em maior profundidade, maior densidade, maior largura. E eu acho que essas provocações têm que retomar conceitos, né? Disse a Sheila aqui o conceito de meritocracia. O que nós entendemos por meritocracia, né? Quais são os fundamentos, os pressupostos que sustentam esse conceito, tal como eu o conheço, tal como a literatura vem colocando, né? O que é uma gestão democrática? O que era a gestão democrática no significado mesmo substantivo de democracia na escola, né? Quando a lei foi editada, o que é hoje, quais são as perspectivas? Os conceitos mudam, eles vão sofrendo transformações, né? Em contraste com a realidade, né? Essa relação com a realidade vai trazendo novos significados, enfim, né? Esse conceito de legitimidade que o João trouxe, eu achei bem interessante também, né? Eu venho de uma família de educadores. Minhas avós, minhas tias-avós, minha mãe, meus tios, eu, meu irmão, vivemos, né? Nascemos e nos criamos numa vida que fala de escola. Minha mãe foi diretora de escola, minha avó, minhas tias, enfim. Então, eu vivo muito isso. E essa palavra legitimidade, eu concordo, João, com isso, eu queria só colocar um acento nisso. Ela é realmente mais importante do que a forma de escolha. Que às vezes, sabemos todos nós, disse a Sheila muito bem, seja por um modelo, seja por outro, cria-se valores importantes e outros aspectos negativos.
Às vezes escolhemos um professor para ser o nosso diretor porque ele é justamente o mais fraco e sobre o qual o nosso grupo tem poder, né? Ou seja, ele não tem legitimidade nenhuma e é eleito democraticamente, né? E por quê? Porque o nosso objetivo é manter um controle sobre ele e fazer valer os interesses do grupo. Estou usando um exemplo esdrúxulo e extremo, mas que se reproduz não só no caso da escola, né? Mas, enfim, só para fazer essa observação. Muito obrigado mais uma vez e peço escusas pelo meu afastamento temporário ali. Imagina. Tá. Eu queria perguntar às nossas gestoras aqui, a Ana Cláudia e a Linda, em relação a... A gente tem um limite, não é isso? Hein, Ana Cláudia? Sim, nós temos um horário, se eu não me engano, que hoje ela está com a gestora principal, mas é até às 10 horas. É isso, Linda, você confirma? Ah, entendi. Sim, é até às 10 horas. Seu áudio está fechado, Linda. Então, eu pergunto se alguém teria mais alguma colocação, porque... O Luiz Ricardo, ele está com a mão levantada, professor. Oh, perdão, Luiz, fique à vontade. Professor, uma rápida consideração aqui. Primeiro, agradecer a participação, parabenizar todos que apresentaram, foram trabalhos muito interessantes. Uma rápida consideração com relação a dois temas que foram abordados aqui agora, a questão da legitimidade, que o professor João trouxe aqui. Na minha experiência como gestor, né, dentro do INSS, como o professor disse, é uma autarquia gigante, é a maior autarquia do Brasil, a maior distribuidora de renda dentro do território nacional. Então, nós temos um trabalho que causa muito impacto para a população brasileira. É a execução de talvez a mais importante política pública por conta da questão econômica. Nós temos alguns municípios do Brasil que são sustentados pela renda oriunda dos benefícios previdenciários e assistenciais. Então, é uma questão que sempre está em foco, né? Nós vemos na mídia, então é algo de muito importante, e o gestor ele tem que estar muito bem preparado para poder trabalhar ali, para poder atuar nisso. E a questão da legitimidade, ela é interessantíssima, porque isso faz com que a equipe apoie, né, a sua decisão. Você tem um apoio da equipe, você tem um apoio dos outros gestores que estão ali subordinados a você, e você consegue fazer um trabalho de qualidade, você consegue atingir a população de maneira mais eficiente, você produz um resultado melhor. Você reduz a fila de espera que tem ali, que a pessoa precisa daquele benefício, que ela precisa daquele dinheiro. Então, isso é importante. Você ter a legitimidade faz com que a equipe ela venha ali ao seu encontro, ela trabalhe de uma forma mais eficiente e atinja ali melhores resultados. Então, isso é muito importante, né? Principalmente aqui na área onde a gente atua. Uma outra questão que eu queria comentar, a Sheila trouxe, o Sandro acabou de comentar um pouquinho também ali, a questão da meritocracia. E fazendo um paralelo com o trabalho do Sandro, a questão da reflexão, de trazer a filosofia para a gestão, eu confesso que não tinha pensado nisso. No meu pensamento como gestor, nós acabamos por vislumbrar algumas situações. Por exemplo, a competência técnica daquele gestor, a capacidade de decisão rápida, a capacidade de fazer um planejamento eficiente, de aplicar conceitos de planejamento, produção, no ciclo PDCA, por exemplo, fazer um bom planejamento, fazer uma boa execução, uma avaliação e depois readaptar os resultados, mas eu não tinha pensado em trazer essa questão filosófica para a gestão. Me focava mais nessa parte de gestão de conhecimento técnico. E aí surge um questionamento, trazendo também a questão da meritocracia. Pegamos um gestor altamente capacitado, né, que tem esse raciocínio, esse pensamento crítico, capaz de avaliar com bastante clareza, decidir com bastante qualidade o que fazer. E dentro da gestão pública, eu posso falar assim, bem especificamente do INSS, nós chegamos num entrave, que é quase que uma inexistência da meritocracia.
O gestor, por mais qualificado, por mais resultados bons que ele apresente, nem sempre ele vai ficar naquela posição. Principalmente quando nós temos alterações de governo, acabamos tendo um impacto ali e o gestor, por melhor que seja, ele pode ser substituído. E pode entrar uma outra pessoa que, às vezes, não tem o mínimo de conhecimento sequer do que aquela instituição faz. E aí nós começamos a ter várias falhas de gestão, vários resultados que são inaceitáveis perante o que a sociedade espera da instituição. E aí eu queria fazer esse questionamento. Sandro, você que fez esse estudo aí sobre a questão da reflexão, que trouxe bastante esse comentário da meritocracia, como que você enxerga isso dentro da administração pública? Porque eu percebo que há uma dificuldade da continuidade do gestor valorizando a meritocracia. Me permite, João? Sim, claro. Interessante, boa observação, Luiz. Tomei a liberdade, colegas todos, de colocar um link aqui no nosso fórum, no nosso chat, de um livro que eu escrevi sobre pensamento filosófico na administração pública. Ele é acessível gratuitamente, né? Baixa na forma de e-book ali, e ele responde algumas questões dessas, Luiz, que tu está colocando ali. Penso que o João sinalizou um início da resposta a essa tua pergunta. Porque o papel de um administrador, disse o João, abre aspas, é, em síntese apertada, fazer diagnósticos, planejamento, ação e controle. É dar conta desse ciclo da gestão na administração pública. Fecha aspas. Mais adiante ele disse outra coisa importante. Nós precisamos nos livrar, não digo nos livrar, mas colocar mais ao lado, colocar na sua posição periférica os handbooks, os manuais, as receitas, e mais atuar criativamente sobre esses elementos. E a filosofia, Luiz, e colegas todos, o pensamento filosófico, para muito além, aliás, para bem além de reproduzir falas de filósofos, para esse conhecimento erudito, né, essa falsa erudição de ficar citando filósofos, o fazer filosófico é um exercício crítico reflexivo, né? Feito em radicalidade, ou seja, em busca do enraizamento do nosso pensamento, dos fundamentos que sustentam o nosso pensamento. Então, quando nós pegamos um conceito e colocamos esse conceito em questão, nós estamos refletindo sobre ele. Por exemplo, a ideia de meritocracia. O conceito de meritocracia é um conceito. Quais são os seus elementos fundantes? Um elemento fundante do conceito de meritocracia é o senso de igualdade, né? De partir de um lugar em que todos estejam na mesma condição. Só aí eu posso falar em mérito. Se nós estamos numa sociedade que reconhece esse lugar de igualdade, então podemos falar de meritocracia. A nossa sociedade não reconhece. Outras sociedades igualmente diversas, heterogêneas, o reconhecem. Então é um valor da meritocracia que sustenta o conceito que em uma sociedade, a brasileira, não o reconhece. Nós não reconhecemos que as pessoas estão na mesma condição. Mesmo as pessoas que estão na mesma condição, isso é o mais interessante, Luiz, colegas, não o reconhecem. Quero dizer, um elemento de fundo aqui é dizer que nós não queremos nos diferenciar. Nós queremos nos diferenciar para aquilo que nos interessa. Mas tudo o que o outro conquistou, eu também quero. Nós temos um conflito na ideia de meritocracia e um dos seus elementos fundantes, que é a diferenciação, e a nossa ideia de homogeneização, de tratamento igualitário, não necessariamente equânime. Então, um outro conceito fundamental da meritocracia é esse conflito entre equidade e igualdade, né? Então, Luiz, para não ser mais chato ainda, só para sintetizar e procurar fazer a tua resposta, eu acredito sim que olhar para a contribuição que o fazer filosófico, a prática, o exercício da filosofia, pode trazer para a depuração dos conceitos, para a ressignificação desse conceito para a nossa realidade, isso pode sim facilitar, aperfeiçoar, qualificar, dar intensidade e força
para o nosso fazer gerencial. Se nós simplesmente reproduzirmos práticas, modelos, padrões, receitas, tecnologias gerenciais com um salva-como, nós estaremos fadados à boa, né, dose de insucesso. Tá? Penso assim. Professor João, me permite? Pois não? Eu estava escutando todo o debate, queria parabenizar todos pela apresentação do trabalho, e em especial o Luiz, né, pelo projeto, pela pesquisa realizada, de um órgão, né, que a gente que trabalha, que é servidor público, e eu tenho acesso, depende, eu trabalho no judiciário e a gente tem muitas demandas juntos com o INSS. Então, a gente vê o dia a dia, né, do órgão, a, tentando atender a população, que eu acho que é o fim de tudo isso, né, é prestar o melhor serviço a essa população. E aí, Luiz, o seu trabalho é muito bom, eu gostei bastante. E, assim, só para uma reflexão, eu acho que ao final de tudo, quando a gente pensa em gestão, que aí o professor Sandro trouxe, falando dessa reflexão toda com relação à meritocracia, e aí me tocou o ponto da gente falar quando tocou o ponto sobre a questão de processos, né? Essa forma racional que o pesquisador Quant tem, e às vezes a gente esquece de casar um pouco com a questão da reflexão, que geralmente é muito trazida dentro das nossas pesquisas quali, né? Então, quando a gente trabalha muito de sistemas, dados, a gente vai muito pelo lado racional da coisa, mas quando a gente trata de trazer gestão dentro de um órgão público, onde a finalidade é prestar o serviço ao usuário final, a gente tem que trazer essa reflexão também junto o que a gente vai levar para essa população e o que essa população precisa, porque às vezes o nosso sistema ele não corresponde à necessidade da população. A gente faz até um trabalho bonito, bom, de qualidade, mas faltou o toque final do nosso projeto, que era chegar para o usuário final e perguntar para ele o que ele precisa, o que afeta ele, o que isso vai trazer para complementar realmente o meu trabalho. Então, era essa reflexão que eu queria colocar, né, quando a gente busca melhorar as ferramentas dentro de um sistema público de uma finalidade só, que é trazer melhorias e qualidade de serviço para o nosso usuário final. Professor, obrigada. Muito obrigado, Ana Cláudia. Bom, enfim, objetos de estudo não vão faltar, né? Imaginando agora as instituições e organizações americanas tendo que lidar com o novo governo do dia, né? Temos uma enorme novidade. E cuja conversa é, de fato, Vamos ver o quanto as instituições americanas são capazes de resistir, né, nas suas pedras de toque, né, nos seus fundamentos históricos, né? Mas é isso, né? O bom gestor é aquele que é capaz de ler, compreender e refletir sobre a realidade onde se está inserido. Inclusive, até pego esse gancho do Sandro, né? Esse conceito de inovação é isso, né? Quer dizer, ser capaz de gerar soluções impensadas, né? Ou não previstas sobre circunstâncias idem, né? E, no fim das contas, essa também é a dor e a delícia de ser gestor, né? Eu me lembro, quando eu estava na graduação, tinha um pouco esse desconforto que eu fazia não só administração mas, na GV, mas também fazia direito simultaneamente, me sentia um pouco preposto dos interesses do capital numa Enampad, não foi, como é que chamava? Bom, no encontro de estudantes, né, de administração, tive uma palestra que o sujeito diz assim, olha, realmente é um desconforto, mas ao mesmo tempo é um privilégio, né? Porque você é um protagonista, né? Você é capaz, tem a possibilidade de interferir na mudança e na transformação
mais do que alguns profissionais que, por exemplo, ficam enclausulados nos seus laboratórios de azulejos brancos. Não que eles sejam desimportantes, não é nada disso. Mas, assim, do ponto de vista da capacidade de influir a transformação, o gestor tem a dor de ter que tomar decisão, ter que enfrentar o erro, mas, ao mesmo tempo tem esse privilégio de protagonismo, de transformar a realidade onde está inserido, né? Então, é sempre bom a gente parar para pensar mesmo sobre isso, né? O que a gente está fazendo do ponto de vista da atividade de pesquisa e de formação de educação formal de profissionais na área, né? Então, é isso, amigos. Se não, agradeço a todos, agradeço as apresentações e ao momento de reflexão, tá certo? Como propõe o professor Sandro, e espero encontrá-los mais algumas vezes. O mundo da academia é, de fato, bastante paroquial, né? E reflete essa ideia de que o mundo é redondo e pequeno. Então, certamente nos encontraremos por aí mais vezes, tá bom? Muito obrigado pela gentileza, mais uma vez foi uma grande satisfação. E boa sorte aí nas trajetórias de pesquisa e nos esforços de difusão, tá bom? Agradeço a Linda, agradeço a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Será que Obrigada. todo mundo Colegas todos. conseguiu avaliar a sessão, hein? Bom sim. evento. Então vamos esquecer de avaliar. Ainda não. Agradecia, por favor. Tá bom, obrigado. Um abraço. Mais bom evento a Um todos. abraço. Tchau. Pra...